Bom, gente, vamos lá para mais uma aula de álgebra linear, aula 25 do curso para a Escola de Ciências e Tecnologia. A aula de hoje é sobre diagonalização de formas quadráticas, né? Então, na última aula, a gente viu o que são formas quadráticas, né? Então, uma pequena revisão, né? A gente tem a ideia de uma forma bilinear, né? Então, eu posso pensar aqui, por exemplo, um f que age no produto cartesiano entre os espaços vetoriais V e V, por exemplo, que resulta num real. Né? Aqui é um escalar, é o escalar desses espaços vetoriais, mas a gente está olhando só para o caso real por enquanto. Tá? Esse cara é o que a gente chama de forma bilinear. Né? E lembrando que forma tem a ver com o fato dele retornar um escalar. Tá? Eu pego uma coisa que tem a ver com vetor e devolvo um escalar. Tá? E a parte de bilinear quer dizer que, por exemplo, f de u mais v com w é f de u com w mais f de v com w. Né? E ela é bilinear porque também vai funcionar no outro sentido. F de u com v mais w é igual a f de u com v mais f de v com w. Né? Note que eu poderia, por exemplo, colocar um alfa aqui, né? Eu poderia fazer alfa u v mais w. Né? E aqui também. E aí eu teria aqui um alfa multiplicando e um alfa multiplicando. Certo? Quer dizer, a aditividade e a homogeneidade funcionam nos dois argumentos. Né? Então isso é que é uma forma bilinear. Certo? E aí eu posso escrever, então, né? Eu posso escrever numa base B dada por vetores V1 até Vn, né? Eu posso escrever, por exemplo, f de V, na verdade são as coordenadas de V escritas transpostas, né, na base B, vezes uma matriz de f, né, escrita na base B também, vezes as coordenadas de V. Então aqui eu tenho uma matriz linha, aqui eu tenho uma matriz coluna, e aqui eu vou ter uma matriz quadrada. Né? E aí, como a base está escrita desse jeito, a matriz F na base B, ela vai ser escrita, a gente demonstrou isso na aula passada, né? Como F de V1, V1, aqui F de V1, Vn, aqui embaixo f de Vn, V1, e aqui f de Vn, Vn. Né? E aqui no meio, todas as outras combinações. Né? Então, como é que a gente acha essa matriz? Basta aplicar a transformação nos dois vetores aqui da base, né, nas coordenadas. Então, o elemento ij da matriz é f, vi, vj. Onde V e VJ são os vetores da base aqui. Então, quer dizer, construir essa matriz é muito mais fácil até do que a de transformação linear, porque é só a gente realmente aplicar em cada um dos termos. Então, para achar a matriz, relativamente tranquilo. Agora, eu posso pensar que essa forma bilinear aqui pode ser entendida como uma pode ter um caso, que é a forma bilinear simétrica. Né? A ideia da forma bilinear simétrica é que eu vou dizer o seguinte, olha, f de uv é igual a f de vu. Né? E aí o que acontece? A matriz dela vai ser simétrica, porque olha só, nesse caso aqui, ó, vamos olhar para essa matriz. A matriz dessa forma bilinear simétrica vai ter uma cara parecida com essa aqui de cima também. Só que aí, olha, eu tenho aqui nesse canto f de V1 e n. E aqui eu tenho f de Vn e V1. Né? Ou seja, se esses caras aqui, para a forma ser simétrica, esses caras aqui tem que ser iguais. Né? Então, logo, a matriz f
é simétrica também. Né? Então, ou seja, a sua transposta é igual a ela mesma. Né? Eu usei T maiúsculo ali, né? Bom, basicamente o mesmo símbolo. Certo? Então, essa é outra coisa que a gente queria lembrar. E eu posso pensar também que um caso particular de forma bilinear simétrica, né, seria justamente a forma quadrática. Que a ideia é que, em vez de eu ter dois argumentos, eu vou ter um só. Eu vou dizer o seguinte, olha, eu tenho, por exemplo, um Q de V. E ele é F, V, V. Né? E aí, eu vou dizer o seguinte, com F, né, com essa forma bilinear simétrica. Com F, forma bilinear simétrica. Tá? Então, quando eu estiver falando de forma quadrática, obrigatoriamente a forma eu vou estar falando de uma forma bilinear simétrica. Ou seja, Q aplicado no vetor V, né, vai ser o vetor V, as coordenadas do vetor V escrita em alguma base transposto, vezes uma certa matriz aqui, né, eu posso chamar de matriz Q, vezes as coordenadas de V, B. Mas por construção, né, essa aqui vai ser sempre simétrica. Certo? Simétrica. Certo? Ou seja, se eu for descobrir a expressão, né, se eu dado mais q de v igual a x quadrado mais 2xy, etc., o meu objetivo é construir a matriz que seja simétrica, porque essa é a definição, tá, de forma quadrática. Por quê? Porque é útil. Né? É útil que ela seja simétrica. Porque Q de V, como forma bilinear, aparece em vários lugares. Nas equações de, como a gente vai ver na aula que vem, nas equações de curvas cônicas, isso aparece também em cálculo, quando eu vou calcular aproximação de segunda ordem, né? Tipo série de Taylor até segunda ordem, de funções de várias variáveis, né? F de x, y, z, por exemplo. Né? Então, vai ser bastante útil a gente tratar dessas formas quadráticas como matrizes simétricas. Por quê? Porque na aula de hoje a gente vai ver um teorema. Tá? Então, vamos lá para o teorema. Eu passei rápido aqui antes porque é o assunto da aula passada, certo? Meu teorema é o seguinte. Toda forma bilinear simétrica é diagonalizável. Tá? Em tese, gente, se eu estou fazendo a minha matriz, minha forma quadrática, como f aplicado em v em v, não importa se esse f é simétrico ou não, o resultado vai acabar, assim, não muda o resultado da conta que eu estou fazendo. Mas, se eu falo, olha, quando eu estou falando de forma quadrática, a minha forma bilinear é simétrica, eu estou garantindo, por causa desse teorema aqui, né, se a forma bilinear é simétrica, ela é diagonalizável. Né? E isso é importante, porque vai ser interessante eu tratar essas coisas, polinômios polinômios quadráticos, né, como formas bilineares, como formas quadráticas, se eu puder transformar isso numa forma bilinear simétrica para simplificar a expressão. Né? Então, é o que a gente vai ver agora. O teorema é esse, né? E a demonstração, vai ser o seguinte. Demonstração, eu vou fazer o seguinte, qual que é o meu objetivo? É dizer que essa matriz é diagonalizável, ou seja, f seja... Vou escolher uma corzinha melhor aqui para nós. Então, seja f v cartesiano v em reais, forma bilinear simétrica.
né? Então, a ideia é que eu vou considerar esse cara e eu vou dizer o seguinte, olha, se ele é diagonalizável, então existe base, né? Ou então obter base. Vou chamar essa base de D maiúsculo. Não, D é ruim de fazer. Eu vou chamar de base A, tá? De vetores W1, W2 até Wn, né? Então a dimensão de V é N, né? Tá ok. A matriz de F na base A é lambda 1, lambda 2 até lambda n, né? Lambda n, e aqui tudo é zero, tá? Então eu estou fazendo esse zerão aqui, mas todos os elementos aqui são zero, né? Que não são nessa diagonal. Mas o que isso quer dizer, né? Compara com o que eu tinha aqui, né? Isso aqui a gente sabe que é verdade, certo? Então, mas vale isso aqui, né? E estou falando aqui de f de A, né? E esses caras não são V's, são W's. Nessa base diagonal, esses caras são W's. E aí, então, compara essa expressão de cima com a expressão de baixo, né? Meu objetivo, então, é fazer o seguinte. Eu quero obter, né? Logo, eu quero um caso em que f de wi wj seja igual a zero se i diferente de j. Né? Quer dizer, se eu aplico a minha forma bilinear em dois vetores distintos dessa base aqui, então o resultado da forma bilinear é zero. Se não, ele vai dar o nosso alto valor aqui, que pode ser zero, pode não ser, tá? Mas dá o nosso alto valor aqui. Então, meu objetivo é esse, eu quero encontrar uma base em que isso aconteça, né? Então, o que a gente vai fazer é uma indução. Eu vou provar que isso vale para quando V tem dimensão 1, quando esse espaço quando essa base tem apenas um vetor, né? E aí eu vou mostrar que se vale para um vetor, vale para 2, se vale para 2, vale para 3, se vale para 3, vale para 4, etc, etc. Tá? Então, eu vou começar assim. E claro, né? Caso f de V o V igual a zero, né, para tudo, isso é óbvio, né? Porque eu vou ter a matriz dele como uma matriz nula, que é automaticamente diagonal, né? Então, confirmado. Então, eu vou considerar agora caso f diferente de zero, ou seja, vai existir, né? Vai existir algum valor que f de w seja diferente de zero. Então, se a dimensão de v for 1, né? Então, eu posso pegar qualquer vetor, né? Posso pegar qualquer vetor aqui, vai ser matriz f, vai ser f ww, né? E pronto, né? Não tem um caso de diferente de zero. Então, beleza, já está diagonal, vale para a dimensão igual a 1, né? E agora a gente vai fazer o passo de indução, né? Suponha dimensão de V maior que 1, certo? Então, vamos fazer isso. Suponha dimensão de V maior que 1, né? E f diferente de zero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher um cara aqui, né? Vou pegar um vetor qualquer, né? Então,
seja W1 tal que f de W1, W1, ou seja, eu estou aplicando f no próprio W, no W1, né, seja diferente de zero, tá? Diferente de zero. Tá? E aí, eu vou dizer o seguinte, olha, W é o espaço gerado por W1, certo? E o meu argumento vai ser o seguinte. Bom, e claro, a dimensão, como só tem um vetor gerador, um vetor no conjunto gerador, né? A dimensão de W é 1, certo? Agora, eu vou dizer o seguinte. Eu vou pegar qualquer vetor, né? Eu vou construir agora, um vetor U de V a partir dado algum V de V. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um vetor qualquer do espaço vetorial, né, e vou mostrar que ele consegue ser escrito como combinação linear desse vetor aqui, W1, e mais outros. Então a ideia é a seguinte, eu vou olhar para esse vetor, escrever ele assim, U é o meu vetor V qualquer, tá? Então o vetor U é construído, o vetor V é um vetor qualquer. E eu vou subtrair desse cara o f de UW dividido por f de W1 vezes o vetor W1. Né? E aí, qual que é a ideia aqui? Né? É como se eu tivesse fazendo uma espécie de projeção sobre W1 de V. E aí, se vocês lembrarem lá da parte de ortogonalidade, né, o produto interno é uma forma bilinear. Então isso aqui é como se eu estivesse falando, olha, esse nosso f agora é uma espécie de produto interno no nosso sistema, tá? Sem aquela condição de que o fww seja positivo, tá? Mas ele funciona de uma maneira parecida com o produto interno, né? Então é como se eu tivesse uma coisa assim, ó. Eu tenho aqui meu vetor V qualquer, né? Eu tenho o meu vetor W, assim, né? Esse é o meu vetor W. E o vetor U faz uma coisa basicamente assim, né? V menos isso, então certo? Porque aí U mais V dá W, certo? Ou V mais U resulta em W, né? Então, a ideia é essa. Eu tô tirando o pedaço do W aqui, que está o pedaço do V que está na direção do U, certo? E aí sobra apenas aliás, eu tiro o pedaço do V que está na direção do W, né? Então é como se eu, na verdade, é como se eu fizesse uma projeção dele mesmo, né? Deixa eu mudar um pouquinho isso aqui, preciso de mais espaço. Né? Então, é como se eu tomasse realmente uma coisa nesse sentido aqui e fizesse algo assim. Estou tirando o meu W. Ixi, peraí. Então, a ideia é como se eu tivesse o seguinte. Eu tenho, vamos supor que eu tenho meu vetor V aqui, né? Opa, meu vetor V aqui, né? V, e eu tenho o vetor W aqui que é dado, certo? Ele é aquele cara que eu já escolhi, ele está fixo no meu problema aqui. E aí eu quero tirar um pedaço desse cara, né? Eu quero tirar de V o pedaço que está na direção do W.
e aí sobra só o U aqui, né? Então, é como se eu tivesse uma decomposição desses caras, né? Então, a gente pode passar para cá, assim, né? E aí eu vejo, olha, eu tenho essas componentes aqui, né? Então eu estou tirando do V, o U é o V sem a componente do W, sem a projeção dele na direção do W, certo? Então, a nossa ideia é essa, e eu estou olhando então para o pedaço do U que não depende, do pedaço do V que não depende do W. E aí eu vejo o seguinte, né? Se eu for continuar fazendo essa conta, eu vejo que se eu aplico F de U com W1, né, esse cara é zero, né? Por quê? Porque se eu for fazer isso, eu vou fazer F. Quem que é U? U é V menos F de U W1 dividido por F W1 W1 vezes W1. Só que essa aplicado em W1, certo? Então, esse cara aqui todo, ó, esse cara aqui todo é o U, né? É o U. E o que sobrou aqui é o W1 que está aqui, né? Só que aí, essa forma é bilinear. Então eu posso fazer o seguinte. Eu posso separar esse cara. Isso aqui vai ser F de V com W1, né? Esse cara, menos F. Ó, agora o que eu vou fazer? Ó, F de U. Opa, desculpa. F de U W1 dividido por F W1 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 aplicado no W1. Só que aí o que acontece? Esse cara aqui é um escalar, né? F e F são reais, né? Então eu vou ficar com F V W1 menos essa expressão toda aqui, né? Esse escalar aqui, esse escalar aqui, certo? Menos, bom, vezes, né? Vezes esse F W1 W1, né? Ora, opa, gente. Opa, gente, cometi um errinho aqui, né? Eu não posso escrever U aqui, esse cara aqui é o meu V, né? Então, desculpem. Esse cara aqui é o meu V, né? Correção. Volta. V, V, V aqui, opa, V aqui, né? E V aqui. Agora sim, né? E aí, esse cara cancela com esse, certo? Porque lembra, isso aqui é diferente de zero, né? Esse cara é diferente de zero, eu estou supondo isso lá no começo, né? E eu fico finalmente com FVW1 menos FVW1, que é igual a zero, certo? Ou seja, F com U e W1 é igual a zero. Eu posso dizer então que U e W1 são ortogonais em relação a F, né? Usando essa forma, assim, no que se confere no que se relaciona a essa forma bilinear aqui, é como se eles fossem ortogonais. A relação entre eles através dessa forma dá zero, né? Então, a gente começa a tirar algumas conclusões, né? Eu posso encontrar então o conjunto, posso fazer um espaço vetorial que eu vou chamar de
W+, ou W ortogonal, né, formado pelos vetores U definidos como acima, certo? Para cada vetor V, eu vou ter um vetor U novo, né? E aí, a gente pode chegar à conclusão que esse conjunto aqui, né, a dimensão dele de W ortogonal é igual a n-1, né? Por quê? Porque não vai ter os vetores, vai ter todos os vetores menos o U, né? Porque note que U e V são LI, né? Por quê? Porque eu tenho, ó, U e V, eles são LI, por quê? Porque U pode ser escrito como uma combinação linear de V com essa expressão aqui, com um vetor na direção de W1, né? E o U nunca tem nenhuma componente na direção de W1. Como eles são ortogonais, né? Então, o V, eles vão ser LI, né? Se V for diferente de alfa W1, né? Aliás, não, eles vão ser LI sempre, né? A não ser que justamente f de VW1 seja diferente de zero, né? Então, se f de VW1 for diferente de zero, né? Então, eu estou excluindo justamente os caras que estão na direção ortogonal ao W1, né, considerando ortogonalidade com essa forma quadrática aqui, né? Então quer dizer que eu posso dizer que o V pode ser escrito como uma combinação linear de um certo U pertencente ao W ortogonal e V pertencente a W, né? E W1 pertencente a W, né? Ou seja, e como eles são LI, né, essa combinação linear é única, né? Única. Né? Dá para argumentar um pouquinho melhor se eu disser que U e W1 são LI. Né? U e W1 vão ser sempre LI, por construção. Então, qualquer vetor V pode ser escrito como combinação desses caras. Logo, o espaço vetorial V ele é a soma direta de W com W ortogonal aqui. Né? O que isso quer dizer? Que é exatamente isso que eu estou falando. Que o V pode ser escrito como a soma de um vetor desse cara com um vetor desse cara. Eu vou ter um vetor aqui. Né? Ou seja, eu posso dizer então que W1 está no gerador de V. E W1 é LI com todos os vetores de W ortogonal. Beleza, então eu tenho agora o W1, que é um vetor da base, certo? Então eu vou ter uma base A, que é W1, e aí eu vou continuar agora. Eu vou resolver esse outro problema aqui agora. Quem são esses outros caras? Né? Esses outros caras são vetores que eu vou encontrar aqui, né? Por construção, né? Então se eu fizer, note que se eu faço U com W1, né, dá zero, ou seja, qualquer vetor, eu já resolvi então, se eu quiser fazer assim, ó, F na base A, né, eu já encontrei aqui, né, F W1 W1 e 0, 0, 0, 0 e 0, 0, 0, 0. Por quê? Porque esse resultado aqui me diz que a linha e a coluna 1 da minha matriz, ela vai ser zero a não ser que esse U seja igual ao próprio W1. Né?
Então, tá aqui. Esse cara aqui é o nosso nossa primeira linha. Agora eu vou construir esse pedaço da matriz aqui. Como é que eu faço isso? Esse cara aqui tem a ver com o W ortogonal, né? Eu faço a mesma coisa, né? Repete o procedimento para W2, né? Eu vou escrever uma espécie de U2, que é V1, ou um certo U menos F de U W2 dividido por F W2, né? E assim por diante, até completar a base A. Certo? Então, finalmente, F vai ficar F W1 W1 F W2 W2 F WN WN, né? E aqui tudo 0. 0 0 0 0, né? E então F na base A fica diagonal, né? Que é o que prova que eu consigo diagonalizar. E olha só, a única coisa que eu usei foi o fato dela ser simétrica, né? Porque aqui, né, se eu uso o fato dela ser simétrica, então F de W1U também é igual a 0, né? Porque eu posso simplesmente fazer o mesmo argumento trocando esses dois caras de lugar. E aí, como ela é simétrica, eu também chego a essa conclusão, né? Então, se eu quiser fazer aqui FW1U, né, calcular o outro, aí eu teria que usar o fato dela ser simétrica para esses dois caras poderem cancelar, né? Se não for simétrica, aí se eu fizesse FW1U menos FVW1 e FW1V, né, elas seriam diferentes. Isso aqui é 0 porque a matriz é simétrica, então qualquer um que eu fizer aqui, né, vai funcionar. Então, isso prova o quê? Não é condição necessária que a minha forma bilinear seja simétrica para que ela seja diagonalizável, mas é suficiente. Então é por isso que lá no começo, quando a gente definiu forma quadrática, né, eu escolhi uma forma bilinear simétrica. Eu defini como uma forma bilinear simétrica. Para quê? Porque aí eu consigo escrever a forma quadrática sempre diagonalizável, né? Então, corolário toda forma quadrática é diagonalizável, né? Basta eu escrever como uma forma simétrica, certo? Então, a gente vai fazer alguns exemplos disso, tá? Isso aqui é um teorema que eu demonstrei o teorema para falar que a gente vai sempre poder diagonalizar, sempre vai supor que existe a forma diagonal e sempre vai poder continuar a conta, tá? Então, assim, eu vou fazer nos exemplos a gente vai trabalhar com formas quadráticas. Eu vou falar, não, aí você diagonaliza a forma quadrática. Isso aqui é para falar, eu sempre vou poder fazer isso, beleza? Então, tem alguns exercícios para a gente fazer. Tem alguns exemplos aí em outros vídeos aqui do canal, tá? Lá na trilha de aula vai ter os exercícios embaixo, os exemplos embaixo, da gente efetivamente diagonalizando algumas formas quadráticas de dimensão 2 e dimensão 3, tá? Claro que o procedimento para diagonalizar não vai ser esse. Eu não vou ficar construindo isso desse jeito. Eu vou diagonalizar como eu diagonalizo qualquer matriz. Esses caras aqui vão ser os autovalores, né? E aí os autovetores vão ser
justamente a base aqui, W1, W2, W3. Né? E aí fica como exercício de vocês, depois a gente vai escrever os autovalores e autovetores de algumas formas quadráticas nos exemplos. E vocês façam como exercício essa conta aqui. Pega um vetor qualquer, pega o primeiro autovalor, define um vetor U dessa forma, né? E faz essa conta e você vai ver que vai dar exatamente isso. Beleza, gente? Então, vamos lá para os exemplos e até mais.